A seguir, pela Cultura FM. Tema e Variações recebe a escritora Giselda Lerner. Tema e Variações. Apresentação: Júlio Medraia. O Milor Fernandes costuma dizer, felizmente está vivo ainda, esse gênio do humor e da literatura brasileira, que o ser humano é uma experiência que não deu certo. Às vezes dá para a gente acreditar que ele tem razão realmente. Porque na Europa, nos anos 20, por exemplo, onde o grande centro cultural já não era mais Paris, já não era mais os reflexos daquela Belle Époque, já não iluminavam a Europa como acontecia a partir de Berlim nos anos 20, que praticamente foi a capital cultural da Europa naquele momento. Curiosamente, com toda essa riqueza e essa criatividade cultural e humana, surgiu naquele período um dos maiores loucos, um dos maiores homicidas da história da humanidade, que criou um tipo de política que estava voltada para o domínio e para o extermínio. Consequências desse nazismo nós já sabemos, aquele espetáculo triste da história da humanidade, mas um detalhe que aconteceu naquele período foi a criação de um campo de concentração numa cidade próxima de Praga, onde, pelas suas características primeiro geográficas e depois pela sua própria constituição, ela estava envolvida numa muralha, foi usada como campo de concentração naquele regime terrível. A cidade é uma pequena cidade chamada Therezien, que tem sua razão de ser, que depois nós vamos conhecer, e apesar de toda essa atrocidade, essa crueldade e a quantidade de pessoas que morreram e que foram exterminadas lá, o ser humano parece que não conseguiu ser completamente inibido em suas capacidades criativas, e dentro daquelas muralhas, curiosamente, foi feita uma música muito bonita. Nós temos o imenso prazer de receber aqui a escritora Giselda Lerner, paulista, que, aliás, de uma família cultural e de grande importância na nossa cidade, que vai contar um pouco do que aconteceu naquela cidade e da música que se fez lá, inclusive de uma atividade cultural que havia lá naquela cidade de Therezien, que passava a ser chamada Theresienstadt pelos alemães, para ver que o ser humano, apesar de sufocado, ele consegue ser criador. Concerto no sótão da velha escola. Trata-se do concerto tocado por Gideon Klein. Dedos brancos de coveiros dormem sobre nós há meio centenário, desde que alguém tocou nesse piano. Deixe-o cantar novamente, assim como o fez ontem. Mãos fantasmas que tocam suavemente, ou o trovão sobre a cabeça do homem, pesada como os céus antes da chuva. Poema anônimo.
Assim ouvimos uma pequena composição de Gideon Klein, um trio, compositor que esteve também prisioneiro daquele campo de concentração de Theresienstadt, ou Theresienstadt, que tem uma história, apesar de toda a falta de informação que havia na época sobre as atrocidades nazistas, mas tem uma história que foi preservada de um jeito ou de outro. Nós temos o prazer de receber aqui a Giselda Lerner, que é uma grande escritora e que vai nos contar um pouco sobre os seus estudos e sobre o seu interesse por esse capítulo triste da história da humanidade. Giselda, conta pra gente como é que chegou a você todo esse tipo de informação. Eu comecei a escrever o meu livro Nas Águas do Mesmo Rio, e eu pretendia escrever sobre um campo de concentração, mas ainda não tinha me ocorrido qual seria o campo. Por uma coincidência, essas coincidências são sempre muito, muito interessantes, eu estava assistindo uma conferência da professora Ecleia Bose, psicossocióloga da USP, onde ela falava, e depois saiu numa revista também da USP, onde ela falava sobre o campo de Teresina e a importância enorme que teve a arte dentro desse campo, e quantos artistas e quanta coisa extraordinária foi criada lá dentro. Isso já me chamou minha atenção e eu comecei a pesquisar sobre esse campo em particular, porque o campo de Teresina não era um campo de extermínio, era um campo que eles chamavam de transit camps, era um campo de trânsito. Então, na verdade, mas acontece que era um campo onde traziam e levavam, quer dizer, traziam pessoas que vinham da Alemanha, prisioneiros da Alemanha, da Tchecoslováquia, da Hungria também, e levavam. Então, esses vagões que eles construíram e que chegaram, esses vagões, eles construíram lá dentro uma estação específica para receber esses vagões, que iam cheios e voltavam cheios. Esse campo chegou a receber um campo que tinha uma cidade que era para 4 mil soldados que tinham, eram quase uma fortaleza, chegou a abrigar 80 mil prisioneiros. Então era uma situação absurda do ponto de vista assim, de sobrevivência.
Ouvimos mais um fragmento, o trio do compositor Gideon Klein, que, apesar de ter vivido nesse campo de concentração de Theresienstadt, na Tchecoslováquia, conseguiu lá dentro dessas condições desumanas, fazer a sua música. Giselda Lerner está nos visitando hoje, contando então detalhes sobre esse campo de concentração que vivia dentro de uma muralha, porque a cidade era envolta por uma muralha. Conte então, Giselda. Então, Theresienstadt foi originalmente designada para ser vista como um lugar para judeus privilegiados na Alemanha, Tchecoslováquia e Áustria. Muitos judeus cultos foram aprisionados em Theresienstadt, e o campo foi noticiado pelos nazistas como um lugar de rica vida cultural, que realmente era, mas muito pobre como vida física mesmo. Isso era apenas uma maquiagem para esconder o horror do lugar. Pelo menos 4 orquestras foram obrigadas a tocar no campo, assim como grupos e bandas, até bandas de jazz. Olha só. E muitas performances de palco foram produzidas por prisioneiros obrigados a agir assim para que uma face bonita do Holocausto pudesse ser apresentada ao mundo. O Führer dizia que a Terezinha seria uma espécie de cartão de visita do nazismo. Tanto que eles se prepararam para receber, isso eu vou falar depois, se prepararam para receber a visita da Cruz Vermelha e enfeitaram a cidade todinha e mandaram para os campos de extermínio todos aqueles que eram doentes e que poderiam causar ou pudessem causar uma má impressão, né? Então, havia artistas, escritores, cientistas, juristas, diplomatas, músicos, professores, a maioria foi morta.
Vocês ouviram um Allegro Moderato do Quarteto Opus 46, número 3, de Viktor Ullmann, compositor que viveu no campo de concentração de Theresienstadt. Giselda Lehner, conte um pouco da história dessa cidade. A cidade de Terezinha, com sua fortaleza, ela foi construída no ano de 1780 pelo imperador austríaco Joseph II e foi nomeada como homenagem à sua mãe Maria Teresa, que aliás é interessante porque ele não era antissemita, isso foi em 1780, mas a mãe dele, Teresa, odiava os judeus. E é interessante isso, porque justamente essa cidade tornou-se um campo um campo de concentração. Naquela época habitavam ali 8 mil pessoas. Metade da população eram soldados. Na verdade era quase que uma espécie de fortaleza, né? E por perto foi construída uma fortaleza menor. Ela era uma fortaleza grande, em formato de estrela, era bastante grande. E foi também construída uma fortaleza menor, com celas isoladas, isso foi depois, pelos nazistas. Um pátio para as execuções, as forcas, por onde durante a ocupação nazista uma grande quantidade de prisioneiros militares e políticos, homossexuais, ciganos e comunistas foram executados. Em 1939, tropas alemãs atravessaram a fronteira tcheca e marcharam até Praga. Boêmia e Morávia tornaram-se protetorados alemães. Tchecoslováquia foi desmembrada e absorvida pelo Reich. Como em outros guetos europeus, um conselho judeu, teoricamente, legislava no gueto um conselho de anciões. Eles mesmos e suas famílias aos poucos foram também sido exterminados. Era uma tarefa terrível essa. A população de judeus em Terezin chegou a ser habitada por 50 mil judeus, quer dizer que era uma população normalmente de 8 mil pessoas, passou a ser populada por 50 mil. Muitos 80 mil judeus tchecos que morreram no Holocausto foram mortos ali. Em 1945, Theresienstadt foi libertada por tropas soviéticas.
De Victor Ullmann, vocês ouviram um movimento presto do seu quarteto Opus 46. Esse compositor viveu no campo de concentração de Theresienstadt, que na realidade é uma pequena cidade próxima de Praga, onde existia um campo de concentração e uma velha fortaleza daquele país. Giselda Lerner, que hoje nos dá o prazer da visita, está contando um pouco dessa história triste da história da humanidade, provavelmente a mais triste de todas. Curiosamente, dentro daquele espaço do Holocausto havia espaço também para a alma humana se expressar através da música. Mas, Giselda, conta pra gente, era permitido a eles fazer música ou eles eram incentivados? Isso, como é que surgiu essa atividade musical nesse campo? No começo não era permitido, mas eventualmente eles perceberam que isso seria um tipo de propaganda muito boa, aquilo que eles chamam de um cartão de visitas, né? Quer dizer, o Führer estava oferecendo um lugar para os judeus, e especialmente para os artistas. Então era uma espécie assim de marketing, né? Assim como eles diziam nos campos de concentração, né? O trabalho liberta. Como se as pessoas estivessem lá trabalhando, forçados, né? a trabalhar, né? Lá estavam tocando violino, né? E eles requeriam o trabalho de crianças maiores de 14 anos na produção da produção de guerra mesmo. E só permitiram, como trabalho, só o trabalho manual, né? Agora, o ensino de história, ciência, língua, literatura era feito clandestinamente. Deles se ocupavam pedagogos de conceituados centros de Viena, alguns da linha de Pestalozzi. Era muito interessante, porque era tudo feito às escondidas, os grupos se reuniam à noite, isso no começo. Mais tarde, eles não tinham nem os instrumentos. Às vezes, inclusive, para trazer o instrumento lá para dentro do campo, um dos músicos que era preso, ele tem um caso que não tem o nome desse músico, que ele teve que quebrar o seu violoncelo em pedaços para poder caber dentro da maleta que ele trazia. Eram pedaços de madeira, na verdade. Descolou e depois ele recompôs. Mesmo um dos concertos que foi dado pelo Gideon Klein, por exemplo, um desses concertos foi dado com um piano que faltava uma perna. Então, as condições não eram boas, mas a vontade criativa era tão extraordinária, a necessidade de sobrevivência realmente moral, porque espiritual. Sobrevivência espiritual. O físico estava sendo maltratado, mas a alma o moral eu viva, digo, né? Por causa da relação humana que se criava entre essas pessoas que se reuniam. Então isso realmente é extraordinário, porque apesar de que eles iam desaparecendo aos poucos, esses grupos eles iam se formando, e sempre em torno desses elementos todos da cultura, da arte.
Últimos dois movimentos do quarteto de cordas de Victor Ullmann, compositor que foi enclausurado no campo de concentração de Theresienstadt. Nós estamos conhecendo detalhes a partir de estudos feitos por Giselda Lerner, que hoje nos dá o prazer da visita. Mas foi estudado, foi levantado toda essa produção artística, Giselda? Foi levantada. Muita coisa estava escondida. Eles guardavam debaixo do chão mesmo, cimento. Muita coisa foi eram os praticáveis, né? Pareciam aquelas estruturas para guardar coelhos, sabe? Com aqueles colchões imundos, aliás, porque as mulheres eram separadas dos homens, mas elas não tinham permissão para sair durante a noite. Então era tudo uma imundícia, Bom, mas aí vamos falar dos artistas, né? Que é o que realmente nós estamos. Então foi feito um levantamento sobre o que sobrou. Estamos falando sobre isso. Restou muita coisa, felizmente. Então muita coisa restou, muita coisa foi guardada, muita coisa foi escondida, né? Guardada, não, escondida. Então Terezinha concentrou em si uma terrível beleza, né? A resistência à banalidade do mal, aquilo da qual Hannah Arendt fala sobre a banalidade do mal durante o tribunal do Eichmann, né? E a resistência a essa banalidade do mal se apresentou em formas expressivas na música, na pintura, no teatro, na poesia. E a concentração rara de talentos, rara na história da cultura ocidental, ela serviria aos nazistas de propaganda. Então, também houve uma arte subterrânea de denúncia. Essa era guardada. Agora, nesse momento, eles começaram a permitir os concertos, os encontros, quando eles perceberam que eles poderiam aproveitar dessa circunstância, desse fato, fazer a propaganda do seu regime. Quando convidaram os membros da Cruz Vermelha, os grandes presidentes, não sei, não me lembro de onde que vinham. Personalidades da Cruz Vermelha. Personalidades atuantes da Cruz Vermelha. Eles, inclusive, fizeram um filme onde eles tinham as orquestras tocando e onde mostravam até praticavam esportes. Imagina gente que não tinha mais condições nem de andar. Né? Eles fecharam as escolas, disseram que as crianças estavam de férias, os hospitais foram evacuados e estavam vazios, naturalmente, foram colocados lençóis limpos nas camas, foram plantadas árvores.
as casas foram, os barracões foram pintados. Quer dizer, na verdade, deu um bonito filme pro exterior. Foi feita uma bela encenação. Mas, na verdade, quando esse grupo de visitantes da Cruz Vermelha foi embora, com uma ótima impressão, dizendo que realmente aquele era um campo privilegiado, né? Os judeus estavam sendo privilegiados, então voltou tudo àquilo que era antes. Za modrych wieczóru ziwujdu popiezinie. Ech tam obilim zebruz nad wieży trawą. A zasnen oci tym jak witor na myjtynie. Mi młode krąży ty nad rozcuchaną lawą. Pomyslim na nic. Всяко добити душі ласті отовжину. Як ціка пойду дло один ранець в несмірне природі стацтенцьмі. Jako zczynu. Korzanka rozumkali, niech od te przatele. Rady żyjszy do wlozy, pachnocy moczalo. Nie oto męczy krąży, okolo bryczalu.
Suíte para oboe e piano, de 1939, composição de Pavel Haas, compositor tcheco, que foi também enclausurado nesse circo de horrores que foi o campo de concentração de Theresienstadt, próximo a Praga. Nós estamos conhecendo um pouco da história desse acontecimento através da escritora Giselda Lerner, que hoje nos dá o prazer da visita. Giselda, até quanto foi essa coisa horrível que foi esse campo que serviu de propaganda? Pois é, isso foi até 1945, quando começaram até o fim da guerra, então. 45, 44, quando começaram a surgir os rumores de que as tropas russas estavam se aproximando. Nesse momento, eles resolveram criar câmaras de gás, porque não tinha câmaras de gás esse era um transit camp, eram mandados para as câmaras de gás, mas não havia. Então decidiram, sabendo que as tropas russas estavam chegando, eles tiveram ordens de criar essas câmaras de gás às pressas para matar esses que restavam, para não restarem os testemunhos, né, desse horror todo. Mas acontece que o processo era vagaroso e eles não conseguiram. Aí muitos foram mortos e aí criaram valas onde jogavam os mortos. Mas mesmo assim ainda restaram algumas centenas de prisioneiros que foram depois libertados, né? E esses compositores e artistas estavam no meio de todo sem discriminação. Na verdade, eles entravam dentro das listas que iam sendo retiradas. Eram cotas que deviam ser preenchidas. E eles eram enviados assim, aleatoriamente. Eu vejo aqui pelos nomes desse CD, né, de Hans Krascha, morreu em 44. Pavel Haas, 44. Gideon Klein morreu em 45. Então foi... Então você vê que eles morreram lá no campo de concentração, esses compositores, cuja música nós estamos ouvindo aqui, né? Então é que o fato que cada vez mais atores, diretores, cientistas e músicos foram confinados e entre os detentos, então, tinha o Peter Deutsch, que era o ex-regente da Orquestra Real de Copenhague, o libretista Leo Strauss, compositores como Pavel Haas, que nós já falamos, você já tocou a música, Victor Ullmann e Hans Krasa, que foram aqueles mais importantes. Também havia uma ópera infantil, a Brundibar, com coral infantil. Se eu não me engano, chegou a se fazer aqui em São Paulo. Chegaram a fazer em São Paulo e vocês, eu acho que a Rádio Cultura apresentou esse concerto que foi feito aqui no Teatro São Pedro, e traduzido por uma senhora que eu soube que chamava-se Dona Irene, mas eu não sei o nome dela, que é ela que traduziu essa ópera feita para coros infantis, que foi também utilizada pelos nazistas como instrumento de propaganda. Vamos ouvir um fragmento desse Brundibar, obra composta nesse campo de concentração de Theresienstadt, próximo a Praga. Faz muito tempo que o meu pai morreu. Estou segurando a mão de Aninha. Nossa mãezinha está muito doente. Chegou o médico de óculos, com orelhas frias. Sentou-se ao lado da mamãe e segurou seu relógio na mão. Depois levantou-se e falou: vamos dar tempo ao tempo. Durma um pouquinho agora. As crianças vão buscar leite.
E assim ouvimos um fragmento de Blundebar, uma ópera que foi composta para crianças dentro de um campo de concentração de Theresienstadt, uma cidade próxima a Praga, a qual servia de publicidade dos nazistas para mostrar para o mundo que lá todo mundo era feliz e tocava violino. Giselda Lerner, vamos falar um pouco de você agora. Você trouxe um livro aqui para a gente, Nas Águas do Mesmo Rio. De que se trata? Conta para a gente. Trata-se da história de 3 mulheres, mas é uma história entrelaçada entre a vida de 3 mulheres que não se conhecem, mas cujas vidas de alguma forma estão relacionadas umas às outras. Um desses personagens é uma mulher que é não judia, que é cristã, e que vai para esse campo porque ela casou-se com um judeu tcheco. Ele desaparece. Quer dizer que o livro trata também de um assunto... Desse assunto. Ligado, sim. É desse assunto. Na verdade, é um entrecruzo, sabe? Eu gostaria, inclusive, de ler o que o Márcio Seligman falou, porque ele explica muito melhor do que eu. Olha, o Márcio Seligman é um professor de literatura. Bem famoso, claro. Essa é a história de 2 mulheres, Gittel e Balkis. Separadas por uma geração, elas se tornam mãe e filha. Unidas pela experiência da destruição do universo judeu na Europa, suas vidas devastadas são narradas aqui como no ato de se desmontar uma babushka russa. Assim como uma boneca sai de dentro da outra, parte-se aqui do presente em direção ao mais profundo e enterrado. Uma vida é desdobrada a partir das dobras e rupturas da outra. Nesse sentido, esse livro é um verdadeiro ritual em homenagem a Mnemosine, mãe das musas e patrona da memória. Esse pequeno e poderoso livro entrecruza diversos registros da escritura literária, a autobiografia, a confissão, o diário íntimo, as cartas e o testemunho. A alternância dos eus narrativos constrói uma ciranda de vozes que puxa o leitor com sua força para o interior de seu universo feminino, leva-o para o meio das águas do mesmo rio. Rio com suas correntezas subterrâneas e corredeiras, mas também profundo e com fértil material deitado no seu leito. Rio do esquecimento e da memória, da solidão, mas também de reencontros que podem salvar nossas vidas. Giselda Lerner postura vidas e continentes, espaços e tempos, une vivos e mortos nesta obra delicada e única no panorama de nossa literatura. Sem emocionalismo, ela narra uma história que nasce dos escombros do século XX e nos atinge em cheio. Márcio Seligman Silva. Esta obra foi publicada pela editora Atelier Editorial, está à disposição de vocês. Vamos ouvir agora um fragmento desse livro, Nas Águas do Mesmo Rio, de Giselda Lerner. De volta ao campo. Continuo exausta, cada vez mais cansada. Resistiremos? Por sorte, até agora não fomos citadas nas eternas listas com nomes escolhidos para deportação. Essas listas eram elaboradas por um grupo de velhos judeus eleitos num comitê de anciãos. Tarefa diabólica para os que precisavam fazer a seleção e até admitir pessoas de suas próprias famílias. Todos acabaram morrendo de uma forma ou outra. As deportações feitas em trens de carga se dirigiam para Auschwitz-Birkenau e levavam seus passageiros para o extermínio em câmaras de gás e crematórios. As listas eram entregues aos comandantes do campo. Uma vez aprovadas, nada mais podia ser feito, havendo uma quota a ser preenchida. Das pessoas que entraram em Theresienstadt, 90.000 foram enviadas a Auschwitz-Birkenau ou outros campos de extermínio e cerca de 33.000 morreram no próprio gueto. Somente 16.000 pessoas sobreviveram. Os alemães, sabendo que as tropas russas se aproximavam de Praga, receberam ordens de construir câmaras de gás com passagens subterrâneas e matar toda a população do campo. Tratava-se de fazer desaparecer os vestígios. Era complicado o processo, além de vagaroso. Não conseguiram terminá-lo. Sabíamos pouco, porém ouvimos muitas conversas sussurradas em nossa volta. Sentada no chão, com a cabeça encostada na parede do meu alojamento, podia ouvir ao longe um coral de vozes infantis. Criança, frequentava aulas de desenho. Lá usavam como material o que pudesse encontrar para criar colagens, desenhos. Pedaços de papelão, corda, lixo,
Tudo era transformado nas mãos desses pequenos artistas, sob as sábias aulas, a paciência e o amor de uma mulher extraordinária, professora Brandeis. Tinha estudado em Bauhaus, fora aluna de Paul Klee e agora se dedicava de maneira admirável aos inocentes prisioneiros até ser enviada para a morte em Auschwitz. Dos pequenos também poucos restaram. Porque eu e criança fomos poupadas, não saberei. O que acontecia nessa cidade-prisão era uma força de ação destrutiva, a se reerguer de uma maneira difícil de se imaginar através de sua ação criadora. Artistas, escritores, músicos criavam, apesar das dificuldades. Peças de teatro eram apresentadas, aulas de religião e filosofia, admiráveis concertos de piano e orquestra, e um público que ia se esvaziando lentamente no ritmo de seus trens abarrotados a caminho das câmaras de gás. Desapareciam também os músicos, sendo substituídos por outros, até os últimos acordes, as últimas vozes do coro. Tudo ia aos poucos sendo destruído. A única coisa a restar eram os enfeites de faz de conta executados no trabalho de embelezamento e limpeza da cidade, preparada para as visitas organizadas das delegações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Nessas ocasiões, milhares de doentes e velhos desapareciam, deportados nos vagões da morte. As casas eram pintadas de cores alegres, arbustos e árvores plantados em falsos jardins. As cortinas e lençóis dos hospitais eram trocados das salas, agora já vazias. Este cartão de visita era apresentado para que as autoridades, voltando aos seus países, relatassem a mentira fantasiada, desmentindo acusações de crimes contra judeus. Terezinha era proclamada pela propaganda nazista como a cidade doada aos judeus pelo Führer. Ao ir embora os visitantes, retornava a situação de penúria, fome e imundícia. Uma epidemia de tifo entre as crianças devastou grande parte dos que ainda restavam. A bestialidade se difundia, assim como o sacrifício, a dedicação e o amor fraterno, tudo ali, misturando-se numa onda fétida, subindo aos céus, espalhando-se pelos suaves campos verdes e colinas, testemunhas daquilo a que chamamos vida. Junto ao odor, as últimas notas de um requiem de Verdi ainda soavam como lembrança dos músicos dali deportados e levados à execução. E assim vimos um trecho do livro Nas Águas do Mesmo Rio, de Giselna Lerner, que hoje nos deu o prazer da visita, contando histórias incríveis que a humanidade aprontou aí, e mostrou que o ser humano, apesar de ele ser tão maravilhoso e tão criativo e fazer coisas tão belas, também pode ser o contrário disso, como a história do século XX nos mostrou. Querida Giselna, muito obrigado pela tua visita e sempre que tiver novidades, apareça. Eu que agradeço essa oportunidade extraordinária de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tema e variações. Apresentação, Júlio Medalha. Produção, Marta Fonterrada. Estágio em produção, Débora Rocha.